Salmo 78, versículo 2 diz o seguinte: Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Esse salmo é muito importante porque é considerado por muitos teólogos como uma profecia daquilo que Jesus iria fazer no futuro. Assim como os profetas do Antigo Testamento, Jesus vem para ensinar também em parábolas. Então, as parábolas de Jesus são suas ferramentas criativas para que ele possa exortar o povo, mas principalmente ensinar o caráter do reino de Deus e ensinar o caráter do Filho de Deus, ele mesmo, Jesus Cristo. As parábolas no primeiro século já eram conhecidas, tanto os judeus como romanos, assim como ricos e pobres, entendiam o que eram parábolas e muitas vezes não precisavam de explicações para entender qual era a moral, qual era a intenção do autor a contar essa história. Para nós, quase 2000 anos depois de quando essas parábolas foram contadas, nós precisamos ler elas com essas lentes do primeiro século. E por isso que nós, nesse primeiro vídeo de série de parábolas, vamos começar com a parábola do semeador. A parábola do semeador é importante porque ela nos confirma o caráter profético de Jesus, ela nos ensina o que são parábolas e nos ensinam como é o reino de Deus que já está começando através de Jesus. Lá em Mateus 13, versículo 3, Jesus começa a contar essa parábola. E apesar dela se chamar parábola do semeador, o semeador não é o principal foco da mensagem, mas sim o solo onde as sementes do semeador serão jogadas. Jesus então começa contando sobre esse semeador, onde no primeiro momento as sementes que ele carrega caem sobre o chão. Essas sementes obviamente não acontecem nada, porque aves aparecem e comem todas elas. No segundo momento, o semeador decide jogar essas sementes num solo cheio de pedras. Essas sementes brotam, mas quando o sol esquenta, queima todas elas. No terceiro momento, o semeador decide jogar essas sementes num solo, mas esse solo é cheio de espinho. Obviamente a semente cresce, mas também os espinhos também crescem e as esmagam. No quarto momento, o semeador joga as sementes em solo fértil. E a Bíblia diz que existe boa colheita. Ali elas crescem e dão muitos frutos. Mas a grande explicação dessa parábola vem no versículo 9, quando Jesus diz: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E logo em seguida, os discípulos perguntam a Jesus: mas por que você está ensinando em parábolas? E no versículo 14, ele vem explicar mais ainda, enquanto cita a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Agora, Jesus está se colocando no mesmo papel que os profetas do Antigo Testamento. Assim como os profetas do Antigo Testamento estavam ensinando através de parábolas e falando sobre a dureza do coração de Israel, Jesus está se voltando aos seus discípulos e àquele povo e alertando contra a dureza do coração deles. E através de parábolas, ele está ensinando sobre como as pessoas que ouvem e obedecem ao reino de Deus serão identificadas. Um solo fértil é aquela pessoa que não só ouve a mensagem de Jesus, mas é aquela pessoa que responde à mensagem de Jesus. A palavra ouvir no judaísmo é muito importante, porque ela não é entendida apenas como ouvir, mas também como obedecer. Você só percebe se alguém entendeu o ensino se essa pessoa começa a praticar e a obedecer esse ensino. É muito importante que a gente entenda isso como Jesus estabelecendo a realidade do reino dos céus. Ele é aquele que distribui a mensagem e nós somos aqueles que respondemos à mensagem dele. Jesus não está selecionando ninguém. Assim como Paulo diz sobre Deus que estende a sua mão para Israel e muitas vezes Israel não responde ao chamado de Deus, Jesus está chamando a atenção e falando: não sejam essas pessoas, não tenham coração duro. A minha mensagem é para todos, o meu sacrifício é para todos. Uma coisa que vocês vão ver nesses vídeos sobre parábolas é que nós não podemos nos distrair com aquilo que Jesus não se preocupou. Por exemplo, por que o semeador jogou semente nos espinhos? Por que o semeador jogou a semente no solo de pedras? Isso não interessa. Jesus está fazendo esse roteiro porque ele quer fazer um ponto.
E o ponto dele é: quem serão aqueles que não apenas vão ouvir com alegria, mas vão entender essa mensagem e vão praticar essa mensagem? Quem serão aqueles que não terão coração duro e passarão a fazer aquilo que faço e ensinar aquilo que faço, frutificar e jogar mais sementes em outros solos? Essa série de parábolas servirá para nós assim como a parábola do semeador, para que a gente entenda esses ensinamentos e nós possamos passar a praticá-los, para que a gente possa ouvir essas parábolas e entender que o reino de Deus é grandioso e o reino de Deus convida todas as pessoas. Que você possa também ser essa pessoa e que essa série possa servir a você e te ajudar a entender mais a Bíblia e praticar mais o ensino de Jesus no seu dia a dia.